Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de quinta-feira. Estamos aqui nesse momento, aqui no cemitério Parque Tarumã. Vim aqui com a minha esposa, a Bispa Elciene, resolver umas questões, e quando nós chegamos aqui num cemitério, eu recebi de Deus uma revelação, né? E Deus, ele colocou dentro do meu coração para me trazer uma reflexão nesta manhã, né? Eu estou dentro do cemitério, você pode ver em minha volta várias sepulturas, e dentro dessa situação Deus colocou no meu coração, né? E eu quero perguntar nessa manhã, para onde iremos nós depois da morte, né? Segundo o que a Bíblia ela revela, que depois da morte segue-se o juízo. Se você puder compartilhar aí essa live, compartilhe. Vamos nos edificar um pouquinho nessa manhã, vamos receber de Deus uma reflexão. Então, você que está me assistindo aí agora, se você puder nos ajudar compartilhando aí essa live, compartilhe aí, nos dê essa força aí no nome de Jesus Cristo, que eu tenho uma revelação de Deus dentro da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Missionário Caio Brado, Deus abençoe, né? Tá em missão aí, tá viajando, que Deus possa desde já abençoar a sua vida, no nome de Jesus Cristo, né? Pois é, gente, como eu estava dizendo, para onde iremos nós? Eu até já cheguei a pregar em 2 igrejas essa mensagem com esse tema: para onde iremos nós depois da morte? Para muita gente, para muitas pessoas, elas pensam que depois que a gente morre, tudo acaba aqui, no cemitério, debaixo de 7 palmos. Para muita gente, eu já ouvi pessoas dizerem, né, desejarem para si a morte para acabar o sofrimento, quando na verdade a história verdadeira e real nos mostra dentro da Bíblia Sagrada que a história de um ser humano, ela não acaba debaixo de 7 palmos, ela não termina em um cemitério. Na verdade, quando a gente morre, existe uma outra forma de vida, uma vida espiritual, né? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e nós temos provas, nós temos convicções, nós temos certeza e relatos dentro da Bíblia Sagrada, como no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19, aonde a Bíblia ela vai narrar, ela vai verbalizar uma história entre um mendigo e um rico, entre Lázaro, o pobre, e o rico, né? E a Bíblia vai nos revelar que Lázaro, o mendigo, o pobre, ele vivia à porta do rico. A Bíblia vai nos revelar que Lázaro, ele vivia à porta do rico, né? Mendigando, pedindo alimento, torcendo para que da mesa do rico caísse uma migalha para ele poder se alimentar. A história desse mendigo, deste pobre, ela é tão comovente, ela é tão assim sensacional, posso usar esse termo, esta palavra, que a Bíblia diz que os cachorros vinham e lambiam as suas úlceras.
as suas enfermidades. Mas a Bíblia vai dizer que ao passar do tempo, a Bíblia ela vai relatar que o pobre morreu. E ao pobre haver morrido, vieram os anjos do Senhor e o levaram para o seio de Abraão. Passados-se alguns tempos, também a Bíblia vai narrar e vai verbalizar que o rico também morreu. Só que a Bíblia diz que quando o rico ele morreu, ele foi direto para o inferno, segundo o que a história relata, segundo o que a história da Bíblia revela. E estando rico no inferno, a Bíblia vai relatar que em meio a tormentos, em meio a dores, em meio a muito sofrimento, ele vai levantar a cabeça, e quando ele levanta a cabeça, ele vai enxergar o pai Abraão, e ao lado do pai Abraão, ele vai enxergar aquele mesmo mendigo, aquele mesmo pobre chamado Lázaro, que por muito tempo esteve à sua porta para mendigar. Observe um pequeno detalhe nesta parábola, que quando ele ergue os olhos e ele enxerga o pai Abraão e enxerga o pobre, o Lázaro, o mendigo, observe um pequeno detalhe, ele está em sã consciência, porque segundo o que a Bíblia revela, ele conheceu a Lázaro, ele reconheceu o mendigo que vivia em sua porta. Observe este detalhe. Ele reconheceu. Então, se a Bíblia está nos revelando que ele reconheceu a Lázaro, o pobre que vivia na sua porta, isso traz uma revelação que ele está o quê? Ele está consciente. Ele está consciente. Então, se ele está consciente, a sua história não acabou debaixo de 7 palmos, porque a Bíblia revela com bastante clareza que quando ele morreu, ele foi o quê? Sepultado. Ele foi o quê? Sepultado. Lucas fez questão de deixar escrito e narrar o sepultamento do rico, porque nós sabemos que todas as pessoas que morrem, elas têm que ser sepultadas. E eu, como pregador, eu como leitor da Bíblia, eu me perguntei o que levou Lucas a dizer que o rico, quando morreu, ele foi sepultado. Espere um momento. Se muitas pessoas pensam que a nossa história termina quando a gente morre debaixo de 7 palmos, elas estão completamente equivocadas, porque depois dessa vida humana existe uma outra forma de vida chamada vida espiritual, aonde nós, seres humanos, vamos seguir o nosso destino. Vamos seguir o nosso destino mediante as escolhas que nós fizemos, mediante os nossos atos e as nossas obras que nós realizamos quando ainda estávamos com vida. Se você puder compartilhar esta live aí, compartilhe, por favor. Nos ajude, isso é muito importante, isso é muito sério. Eu recebi de Deus essa revelação. Eu estou aqui no cemitério Parque Tarumã, eu vim resolver uma situação com a minha esposa, a bispa Elciene, e ao chegar aqui no cemitério, eu recebi de Deus esta revelação, essa reflexão, para que eu e você venhamos meditar um pouco a esta dura realidade. Você está entendendo?
é uma pura realidade. A minha história, a sua história não acaba debaixo de 7 palmos. Porque está escrito que depois da morte segue-se. Se a Bíblia está dizendo que depois da morte segue-se, isso significa que a nossa história, ela não acaba debaixo de 7 palmos. Existe uma outra forma de vida, chamada vida eterna, tanto para o lado bom, como também para o lado mal. Né? E a Bíblia vai dizer que quando o rico ele levanta os olhos, ele vai reconhecer a Lázaro, ele vai conhecer o pai Abraão. E quando ele reconhece, ele vai fazer um pedido. Ele vai fazer um pedido e dentro desse pedido ele vai pedir ao pai Abraão que ordene a Lázaro, o pobre, que mele a ponta do seu dedo em uma água e lhe coloque para molhar a sua língua. Observe, gente, isso aqui é muito sério. Medite para onde iremos nós depois da morte. Nossa história não acaba debaixo de 7 palmos. Acaba a vida humana e nós vamos viver a vida eterna. Nós vamos seguir o nosso destino segundo as nossas obras. E eu lhe pergunto nesta manhã, o que temos feito em vida? Qual é a semente que nós estamos plantando? Você que está distanciado, está afastado do Evangelho, pense muito bem nisso. A Bíblia diz que quem planta o bem vai colher o bem. A terra de Deus, ela é tão boa que a Bíblia revela e diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia está dizendo tudo. Quem planta o bem vai colher o bem, quem planta o mal vai colher o mal, quem planta discórdia vai colher discórdia, quem planta contenda vai colher contenda, quem planta misericórdia vai colher misericórdia, quem planta mansidão vai colher mansidão, quem planta respeito vai colher respeito. E é dessa forma que as coisas elas funcionam. Essa é a terra de Deus, esta é a terra do Senhor, uma terra fértil, que de tão fértil, que de tão produtiva, tudo que a gente planta, a gente colhe. Olha em minha volta aqui, ó, um monte de sepultura, um monte de catatumba, pessoas mortas. E a gente pensa que quando a gente morre, a história, ela termina, a história, ela acaba. Não. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. É momento de despertarmos, é momento de acordarmos, é momento de nós abrirmos os nossos olhos e olhar em nossa volta que dinheiro, que riqueza, que fama, que aplausos, que posição, que arrogância, que soberba, que orgulho não leva o homem a lugar nenhum a não ser para o mesmo canto que todo mundo vai. O caba pode ter dinheiro, o caba pode viver uma boa vida, a pessoa pode se encontrar em uma boa posição, mas elas vão tudo para o mesmo canto. Elas vão para um cemitério e diante das suas obras elas vão seguir o seu destino. E quando o rico ele reconhece a Lázaro, que ele pede ao pai Abraão, segundo a parábola descrita por Lucas e falada por Jesus Cristo, quando ele pede que o pai Abraão fale para Lázaro que o mesmo mele a ponta do seu dedo em água para lhe refrescar a língua, a Bíblia vai nos revelar, vai nos mostrar que ele está em sã o quê? Em sã consciência. Se ele está em sã consciência, ele está vivendo e continuando a sua história. Está nos mostrando que a nossa história não acaba debaixo de 7 palmos. Você está me entendendo?
Você está me entendendo? E o pai Abraão vai dizer ao rico algumas situações. Ele vai trazer a memória do rico e vai dizer: Lázaro, o pobre, o mendigo, está aqui sendo confortado e consolado, e tu, porém, em vida, teve a tua oportunidade, e porém não soube aproveitar. E a Bíblia vai dizer que no desespero do rico, a Bíblia vai dizer, estando em tormento no cemitério, para o desespero do rico, ele vai pedir do pai Abraão uma oportunidade para voltar à terra e avisar os seus 5 irmãos para que os mesmos não viessem para o lugar que ele se encontrava, ou para que os mesmos não fossem para o mesmo canto que ele se encontrava. Observe que ele está em sã consciência como a vida depois da morte ela segue. Observe que ele está em sã consciência que ele lembra até dos 5 irmãos que ele tem. Ele está tão consciente que ele está pedindo do pai Abraão que volte à terra para avisar os seus irmãos para que eles não fossem para o mesmo lugar que ele se encontrava. Ele está o quê? Em sã consciência. Então a nossa vida não acaba debaixo de 7 palmos. A nossa história não termina num cemitério. Muito pelo contrário. Depois da morte, segue-se o juízo. Aí eu lhe pergunto hoje, nesta manhã de quinta-feira, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Me responda aí agora. Compartilhe aí, gente. Compartilhe. O Ítalo Gabriel Marinho está compartilhando, né? Ele compartilhou aqui, meu pastor Eliomar Trindade Campos, muito forte, bispo. Estamos aqui, gente. Hoje, nessa manhã de quinta-feira, eu recebi essa revelação de Deus. Vim aqui resolver uma questão com a minha esposa, a Bispo Elciene. Estamos aqui no cemitério e olhando em minha volta, eu vi todas essas sepulturas, um cemitério grande, e de repente me veio a parábola. De repente eu recebi de Deus esta parábola do pobre e do rico, né, que está descrita ali no livro de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Já cheguei a pregar essa mensagem por 2 vezes. Para onde iremos nós depois da morte? Depois da morte segue-se o juízo. Se você puder compartilhar, compartilhe, me ajude aí no nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra dessa, uma reflexão dessa. Não é momento de nós brincarmos, de sermos crente, não é momento de nós estarmos brincando com a oportunidade que Deus está nos dando de resolver a nossa vida, o nosso destino enquanto estamos com vida, porque depois da morte ninguém pode fazer mais nada, só resta depois da morte o quê? O juízo. Então, o momento é esse, é enquanto eu e você estamos com vida. Aproveitar cada momento, procurar fazer as escolhas certas, tá certo? Porque depois que morre, acabou, gente, acabou, não tem mais o que fazer, não se dá para resolver mais nada. Vamos de novo lá para a história, vamos voltar para a história do rico, para comprovar que eu estou dizendo que depois da morte não dá para se fazer mais nada, acabou, que tudo que nós tivemos de decidir é quando estamos com vida, que depois da morte segue-se o juízo. A história não acaba aqui, ó. Tá vendo aqui minha volta, ó? Cemitério, né? Para muita gente que não conhece, que não sabe, pensa que aqui acabou. Morreu, foi sepultado, foi enterrado, acabou a história. Acabou não, gente. Acabou não. Acabou não. Existe uma outra forma de vida, que a Bíblia diz vida eterna, tanto para o bem como para o mal. E eu lhe pergunto hoje, nessa manhã de quinta, direto do cemitério Manaus, Parque Tarumã, para onde você quer ir? Temos 2 opções, céu ou inferno, porque o destino quem escolhe é você. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus,
ainda que esteja morto, viverá. Olha só que coisa forte, gente, eu estou me arrepiando todo, olha só que coisa forte. Eu fico imaginando como disse o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, 1 Coríntios. Você já pensou naquele grande dia, gente? O soar da última trombeta, todas essas pessoas que estão aqui mortas em minha volta, nesse cemitério, ressuscitando, saindo de dentro das covas, para prestarem conta com Deus, num dia do juízo, porque a Bíblia diz que até os mortos, eles ressuscitarão, para prestamento de conta. Imagine junto comigo esse fenômeno. Os mortos ressuscitando para prestarem conta com Deus. Para onde você quer ir? Espírito de Deus nessa manhã, oh, aleluia, labassuderei, anaiassé. O Espírito de Deus nesta manhã manda eu lhe dizer para onde você quer ir, para o céu ou para o inferno. A escolha é sua. Depois da morte segue-se o juízo. A vida segue. A nossa história não termina debaixo de 7 palmos. Está aqui uma verdadeira parábola ensinada por Jesus Cristo, escrita por Lucas 16, versículo de número 19 a seguir. A parábola do rico e do pobre. Que coisa sensacional, gente. A parábola, vou repetir, a parábola do rico e do pobre. Foram os dois, tanto o rico como o pobre, para o mesmo lugar. Porque a Bíblia diz que do pó fomos formados e do pó voltaremos. Dinheiro não compra a salvação. Dinheiro não compra a vida eterna. Dinheiro não compra lugar no céu, na Nova Jerusalém. Então hoje, nessa manhã de quinta-feira, reflita, medite e aproveite enquanto você está vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. O que você quer? Tormento ou consolo? Por quê? Porque a Bíblia revela que o pobre, quando morreu, ele teve consolo. Pode ler, não precisa de teologia para entender. A Bíblia diz que o pobre morreu, foi levado ao seio de Abraão, e lá no seio de Abraão ele foi confortado, ele foi consolado. Em seguida, a Bíblia vai nos revelar que o rico morreu e foi levado para o inferno, lugar de tormento, ranger de dente. A Bíblia diz que a morte lá não existe. E o bicho nunca morre. Gente, isso é sério, é uma reflexão. Medite. Eu estou sentindo a presença de Deus, meu corpo está arrepiado, a minha carne está trêmula. Eu recebi de Deus nessa manhã de quinta-feira, dia 6 de fevereiro, esta revelação. Deus, acredito eu, que me trouxe mais a bispo a este cemitério, não só para resolver uma situação familiar da parte da bispa Elciene, mas me trouxe aqui também para receber esta revelação e compartilhar com você. Seu dinheiro, sua posição, o lugar que você se encontra não vai levar você ao seio de Abraão, a salvação. Não permita e nunca deixe que a soberba, que o orgulho venha tomar de conta da sua vida. Ninguém é melhor do que ninguém. A parábola revela: o
rico e o pobre. Todos dois morreram. A única diferença é que o pobre não tinha dinheiro, não tinha família, era enfermo, estava vivendo o pior momento da sua vida, mas dentro do seu coração ele era servo de Deus. Ele fazia o que era certo aos olhos do Senhor, e quando morreu, que coisa linda, gente! Que coisa maravilhosa! Vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão. Só mais uma perguntinha. Para onde você quer ir depois da morte? Como você está com Deus? A qualquer hora, a qualquer momento, porque nem Jesus Cristo sabe a hora que ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Então, se você tiver de decidir a sua vida, é agora. Perdão, se você tiver de decidir o seu destino, é agora. Ontem, conversando com o pastor Stanley, depois do Sentados para Ouvir, nós abordamos alguns assuntos que eu quero compartilhar com vocês. Já vou terminar, só segura mais um pouco e compartilha. Vai compartilhando aí no nome de Jesus. Muitas pessoas estão precisando ouvir isso. Tem muitas pessoas no nosso meio arrogante, soberba. Pessoas que estão precisando encarar uma realidade como essa aqui. O rico morreu, foi para onde? Para o inferno. O dinheiro que ele tinha, a posição que ele estava, levou ele para o seio de Abraão? Não levou. Levou ele para o inferno. E está na Bíblia, vai questionar para quem escreveu. Vai questionar para quem revelou. Está na Bíblia. O rico morreu e foi para o inferno. E a Bíblia está chamando ele de rico. Uma pessoa que tinha recursos. Mas o dinheiro não comprou um lugarzinho no seio de Abraão. Então reflita isso aí. Não permita, vou repetir de novo, não permita e não deixe com que a soberba, o orgulho, venha fazer parte da sua vida. Isso aqui é muito sério. Muito sério mesmo até para nós da igreja. Anel de formatura não salva, diploma não salva, conhecimento humano não salva. Paletó brilhoso não salva, sapato cromado não salva, falar bonito não salva. Ter dons de Deus não salva. Então medite. A qualquer hora, a qualquer momento, esse céu vai se rasgar. A qualquer hora, a qualquer momento, a última trombeta vai tocar. Como é que você está levando a sua vida com Deus? Como é que você está se conduzindo perante o Deus que você serve? Nos dias de culto você é crente? Acabou o culto, você não é mais crente. Quantas pessoas não estão subindo no altar de Deus em pecado? Na fornicação, no adultério, na prostituição. Quantas pessoas não estão subindo em cima do altar, embriagados? Isso aqui é sério, gente. Eu costumo dizer que a oportunidade, ela tem asa. Como assim, Bispo Ronaldo? O dia que a gente não abraça, ela voa e vai embora. E para nós termos uma outra oportunidade, essa parábola do rico e do pobre é uma reflexão. Não é tempo de brincarmos de sermos crentes. Não é tempo de estarmos querendo nos esconder de trás de uma camisa de manga comprida.
Não é tempo de estarmos querendo se esconder dentro da igreja, por detrás de uma Bíblia Sagrada. É momento de refletirmos, é momento de pensarmos, é momento de colocar a cabeça no lugar e entender que a vida é só uma. Vou repetir, é momento de reflexão e entendermos que a vida é só uma. Não é duas vidas, é só uma, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Depois da morte segue-se o juízo. Nossa história não acaba debaixo de 7 palmos. Para onde você quer ir? O céu ou o inferno? Você quer ser confortado ou quer ser atormentado? A escolha quem faz é você. Me veio à memória o que eu comecei a falar e não terminei. Conversando ontem com o pastor Stanley e o pastor Francisco, depois dos Sentados para Ouvir, nós abordamos alguns assuntos e algo me chamou a atenção que também já me fizeram essa pergunta. Deus sabia quando colocou o homem no jardim do Éden, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Aí há quem diga, então por que ele colocou a planta do conhecimento, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, no jardim? Gente, se tem uma coisa que Deus respeita em nós, é nossas escolhas. São nossos limites. Ele permitiu? Permitiu. Ele sabia? Ele sabia. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então por que ele permitiu, Bispo Ronaldo? Para dar liberdade para o homem fazer suas próprias escolhas. Para dar liberdade ao homem para escolher o seu próprio destino. Mas que ele sabia, sabia. Então seu destino quem escolhe é você. Céu ou inferno? Não é tempo de nós, pastores, estarmos, como é que eu posso dizer, satisfazendo o ego de ninguém. Estamos diante de vários acontecimentos, escândalos, frieza espiritual, um mundo entrando dentro da igreja, das igrejas, a vaidade destruindo a espiritualidade de muita gente, porque antes o que era pecado hoje já não é mais. Antes o que não podia hoje já pode. Gente, cadê o temor da igreja de Deus? Aonde está indo a espiritualidade da igreja? Cadê a essência do verdadeiro evangelho? Por onde anda o nosso temor? Que é o princípio de toda a sabedoria. Estamos se preocupando com coisas que não é para nós se preocuparmos, gente. A igreja não precisa copiar o mundo é que tem que copiar a igreja. Estamos trazendo o mundo para dentro das nossas igrejas, colocando qualquer pessoa em cima dos nossos púlpitos, dos altares da igreja de Deus. Não estou aqui apontando o defeito de ninguém, a Bíblia diz que aqueles que estão de pé têm que orar para não cair. Estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar. Mas feliz e abençoado é aquele que reconhece o seu erro. Para onde você quer ir? Aqui, ó, em minha volta. Cemitério Parque Tarumã, grande, extenso. Muitas pessoas por dia entram e são enterradas neste cemitério.
tua história não acaba aqui. Medite, reflita, por tudo que há de mais sagrado. Não me tenha por grosso. Tudo que eu estou querendo hoje, nessa manhã de quinta-feira, é poder ajudar. Olha só. São muitas pessoas. Muitas. O cemitério aqui é grande. E todo dia, pessoas são sepultadas, enterradas aqui nesse lugar. Então, como um homem de Deus, eu tenho um pedido a fazer a você. Não sei como você se encontra, não sei como você está, talvez esteja distanciado, as adversidades dessa vida lhe abateram, as adversidades desta vida lhe entristeceram. Mas eu tenho uma mensagem que Deus me deu, e dentro dessa mensagem que Deus me deu um tema dizendo que nunca é tarde para recomeçar. É momento para você fazer uma reflexão. Existem dois caminhos, céu e inferno. E quem decide para onde você vai não é Deus, é você. Que esta é a única coisa que Deus não interfere, chamada escolha. Quem faz é a gente. Para depois, num dia do juízo, ninguém dizer: Deus, eu só te servi porque o Senhor me obrigou. Não. É algo espontâneo que tem que vir de dentro de cada um de nós. Nossa história não acaba num cemitério debaixo de 7 palmos. Existe uma outra forma de vida, chamada vida eterna. Céu ou inferno. E o destino quem escolhe é você. O lugar que você quer ir. Valorize a oportunidade que Deus está lhe dando. Abrace essa unção que você tem sobre a sua vida. E não abra mão dela por nada deste mundo. Jesus disse que o diabo veio para matar. Ele veio para roubar. E ele veio para destruir. Mas ele, Jesus, veio para dar vida e vida em abundância. A qualquer hora, a qualquer momento, ouviremos o soar da última trombeta. E esses mesmos mortos, que talvez esteja só os ossos, e muitos nem os ossos existem, mas a Bíblia diz que a terra terá que dar conta de cada um deles. E por isso que no soar da última trombeta os mortos ressuscitarão. Porque a terra há de prestar conta, o mar há de prestar conta. Então medite, reflita e aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando. Eu sou o bispo Ronaldo Silva, daqui de Manaus, Amazonas. E hoje, nessa manhã de quinta-feira, recebi de Deus esta revelação para compartilhar a você. O rico não perdeu o sentido da vida. O rico não perdeu sua memória. Ele continuou consciente e ciente do que ele estava passando. Então isso significa que a morte não acabou a sua história. Muito pelo contrário. É depois da morte é que a nossa história ela começa. É depois da morte é que nós vamos viver a pura realidade. Aqui na terra, em vida, temos o direito de escolha. Escolher o que gostamos, fazer o que amamos, priorizar algumas coisas na nossa vida. Mas depois da morte, na chamada vida eterna, nós não temos liberdade. Porque segue-se, a palavra já diz, segue-se o juízo de quê? De nossas obras. Então reflita. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu a sua vida. Pegou 40 açoites
que deixaram 460 brechas na sua costa expostas. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Foi humilhado, maltratado. Carregou sobre si um pecado e uma cruz que não era dele. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o mundo nos rejeitou, quando o mundo nos desprezou, Jesus nos amparou, nos acolheu e nos abraçou. Nós estávamos sentenciados à morte, mas Ele deu a vida dele para poupar a nossa. Então Deus abençoe, fiquem todos com Deus, muito obrigado, e que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos. Se despede de todos vocês, seu irmão em Cristo, Bispo Ronaldo. Você que está me assistindo, ainda não é meu amigo, no Facebook, mande uma solicitação de amizade e eu estarei aceitando sua solicitação de amizade. Se inscreva no meu canal no YouTube, temos algumas mensagens, para a edificação de nossas vidas. Então Deus abençoe, fiquem todos na paz e que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos. Paz, Deus abençoe e até uma próxima.